Olá, sou Cleide Aparecida Vitorino e hoje nós estamos aqui no programa Negros Online. No mês de março, nós temos várias datas comemorativas. E uma delas, e principal para a comunidade negra afro-brasileira, é o Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial, 21 de março. Marcos Alexandre Oliveira. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, professora Cleide? É um prazer estar aqui. Olá a todos. É um prazer estar com a professora numa discussão tão importante. Quando a gente fala de Dia Internacional de Eliminação à Discriminação Racial, por que eliminação? Se é combate, se é enfrentamento, isso é muito importante a gente discutir, mas uma questão assim, como é que surgiu isso? Então, vem da Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU, em 1969, ela propôs a criação dessa data, justamente para marcar um fato que ocorreu em 1960, lá na África do Sul, no pleno regime do apartheid, em que, na cidade de Joanesburgo, mais de 20 mil pessoas negras se reuniram em protesto, reclamando por quê? Elas eram obrigadas, professora Cleide, você que está nos assistindo, a andar com uma caderneta, um caderninho anotando de onde estava vindo, para onde ia e mostrar para as autoridades brancas. Então, aquelas pessoas, para poder pegar um ônibus, para poder andar a pé, para poder se locomover, um direito básico do direito de ir e vir, que hoje nós temos garantia constitucional aqui no Brasil pela Constituição de 1988, lá eles não tinham essa garantia fundamental, ou seja, tudo é direito. No final das contas, eles acabaram sofrendo a repressão policial, a mando do Estado, e 69 pessoas foram assassinadas a tiros de metralhadora. Isso em 1960. Quando chega 1969, a ONU propõe a criação desse dia, essa marca, que hoje nós não estamos comemorando, não há nada que comemorar desse massacre, sim de lamentar, mas podemos comemorar um outro ponto, que é o fato de que toda essa luta, a vida que essas pessoas perderam, deu ênfase para que houvesse o fim do regime da apartheid, e hoje nós vemos que as pessoas estão agora podendo discutir com liberdade, como estamos fazendo aqui, doutora Cleide, essa, essa tristeza, mas podemos ter a oportunidade de discutir esses assuntos. Sem deixar de apontar, nós estamos pela TV Zumbi, a Zumbi através dos seus canais, redes sociais, e estamos, turma, ainda com os vestibulares abertos. Se você quer ingressar à vida acadêmica, nossa instituição é uma das instituições de referência quando se fala em razão da temática. É assim, interessante, porque nós que trabalhamos com a questão de direitos humanos mais profundo, étnico-racial, letramento, Marcos, a gente faz um diferencial. Muito se utiliza combate, e combate traz guerra, né? Quando você traz a palavra eliminação, né? Erradicação. Nos direitos humanos, a gente, em vez de utilizar eliminação, nós usamos erradicação. E utilizamos também a questão do enfrentamento. Foi uma das datas mais tristes que nós tivemos. Em razão dessa data, não só a questão da formulação do Dia Internacional do Afrodescendente, nós temos também a questão em razão que, a partir desse evento, surgiram práticas, ações afirmativas, né? A população afrodescendente se mobilizou em razão de lutar pelos seus interesses, né? Pois não. Vale aí, professor, trazer, né? Eu sei que o senhor também é um estudioso, né? Sobre a temática, que no mundo inteiro um corpo negro não era sujeito de direito.
sim. né? Como bem o senhor trouxe, o direito de ir, vir, se locomover, né? Você tinha que utilizar de um passe para ingressar em determinados espaços, para andar em determinados espaços, né? Então, isso daí é bem interessante. Uma outra coisa, professor Marcos, o que que a gente poderia acrescentar depois desses movimentos aí? Outras datas? Outras indicações. Veio na minha mente, eu não gosto de perder a oportunidade. Eu gostaria que as pessoas procurassem. Hoje tudo é streaming, tudo é muito rápido, muito veloz, a gente não tem tempo. Se as pessoas não tiverem um tempo para procurar alguma coisa sobre essa questão do apartheid, um filme que, enquanto diverte, ele vai tocar com profundidade, olha só, o entretenimento tocando um assunto com profundidade. Vem trazer com Mel Gibson e Danny Glover um ator negro muito Sim, conhecido, né? Mas esse filme ele vai contar quando uns traficantes de drogas e de pedras preciosas vão para os Estados Unidos e por uma questão do entretenimento do filme, a dupla vai para a África do Sul. A grande sacada já começa nos Estados Unidos, quando o Danny Glover entra na embaixada da África do Sul nos Estados Unidos e lá, só por passar pela porta, que já é um outro país, ele perde completamente todos os direitos sobre o próprio corpo negro, ele perde o direito de fala, ele perde o direito de se manifestar, e o representante daquele governo vira para o Mel Gibson, branco, e fala: Eu falo contigo, mas eu não falo com ele. Então, a isso. gente. Quando a professora fala de erradicação e fala de discriminação, a coisa é seríssima. Infelizmente, o que a gente viu num filme da década de 90, ó, falamos 60, 69, 70, falamos da década de 90, nós estamos em 2024 e ainda precisamos discutir a questão de que as pessoas tratam as outras de forma diferente, simplesmente por causa da sua etnia, por causa da sua raça, até desqualificando o termo raça. Quando Sim. interessa, nós somos todos da raça humana. Quando não interessa, nós somos de raça diferente. Você trouxe aí uma viagem no tempo. Daí, assim, é muito importante também trazer, gente, que nós, em 2001, né, o professor trouxe aí um recorte temporal, né, cronológico. Em 2001, a ONU se reúne, né, em Durban, em África do Sul, e começa justamente e chama todos os ativistas, gestores que trabalham com questões de direitos humanos, né, principalmente a população afrodescendente, e começa justamente a discutir, né, na Conferência de Durban, a questão da erradicação do racismo e desenhar como que o racismo ele acontece. Em 2001, né, em abril, nós vamos ter o Fórum Permanente do Afrodescendente, né? Que finalizando que vai ser em Genebra, discutindo, né, que é a terceira edição, justamente, discutindo as questões sobre a temática étnico-racial, principalmente aquela que viola, né, a dignidade de corpos negros. Eu gosto de colocar a questão de corpos negros, professor, porque nós temos aí várias situações que a gente pode desenhar sobre, né, o racismo estrutural, institucional, a violência, né? Nós temos aí vários, né? Como o senhor bem trouxe, né? Como você trouxe, Marcos, né? Eu envelheci no Marcos, né? Daqui a pouco o Marcos fala, ó, tá me discriminando, né? Ainda em 2024, nós estamos aí discutindo a questão sobre discriminação étnico-racial, racismo. Né? E daí eu aponto um fato bem atual, professor. É, Hoje, nós temos discussão de dois casos de dois corpos negros, dois jogadores de futebol. Né?
O Ronaldinho e o Daniel Rob- Alves, Desculpa, né? O Robinho Robinho e e o Daniel Daniel Alves. Alves, né? O Ronaldinho também tem um histórico aí que a gente pode. Isso. O Robinho, ele traz a questão que ele sofreu racismo. O que o senhor entende sobre? Você poderia falar, né? Nós temos Ó, sim a questão em razão de um crime, mas a gente também tem a questão do racismo dentro desses espaços institucionais. o que a gente precisa entender é que eu que trabalho com comunicação posso falar desde os 14, que eu fui começar escrevendo num jornalzinho de Igreja Católica, até quando eu ingresso mesmo profissionalmente dentro do jornalismo, estou com 56 anos de idade, mas dos 17 eu entro num jornal, o Diário Quatro Cidades, e lá a gente vai conhecer jornalismo e parte para comunicação. O grande problema é que não existe comunicação, ou a grande vantagem, não existe comunicação sem ideologia, de qualquer tipo. Mas não existe nenhum tipo de comunicação isenta. José Luiz Fiorin, que é professor emérito aí da USP, ele deixa uma coisa muito simples, resume numa frase: não há comunicação sem intenção. Toda comunicação tem intenção. Quando a gente vê um jornal trazendo, por exemplo, que o Robinho teria sofrido racismo e ele apresentando isso como uma forma de defesa, a gente precisa lembrar que também algumas empresas de comunicação acabam defendendo essa situação, dando aso, dando oportunidade a essa fala, porque aí não é que está dando espaço para o Robinho falar: olha, eu sou preto e por isso a punição está sendo mais pesada em mim, eu estou sendo julgado, eu não fiz nada disso. Não é isso. É porque aí a gente começa a levantar a bola de que uma coisa inversa. A gente começa a levantar essa bola e as pessoas começam a desqualificar a questão racial, a questão da discriminação, misturando com crime. Crime é crime praticado por negros, praticados por asiáticos, praticados por israelenses, praticados por judeus, praticados por árabes, praticados por qualquer um. Crime é crime, é a primeira coisa. Como professor de direito, a primeira coisa que tem que deixar claro é isso. Crime praticado por qualquer tipo de pessoa, de qualquer raça, é crime. E aí o que acontece? A gente não pode entrar na discussão de colocar em segundo plano o crime, principalmente perpetrado contra a mulher, e mesmo que não fosse mulher, mas está tipificado na lei espanhola, e aqui nós temos convenções e tratados. Professora de Direito Internacional, a senhora também conhece muito, então é assim, não dá para desqualificar. Essa primeira discussão é assim, é crime. Estupro é crime, tanto no caso do Daniel Alves, tanto no caso do Robinho. Há o recorte de que, no caso do Daniel Alves, por ser mais clarinho, é o colorismo, infelizmente, também houve um abrandamento, a gente percebe isso. E segunda coisa, a quantidade de dinheiro, que lá na Espanha o Daniel Alves pode dispor, acaba colocando em xeque que a justiça não é para o preto, pobre, é para até o preto, mas que tem dinheiro. Mas a gente não pode cair nessa falácia de que o preto não comete crime. Sim, é uma discussão até rapidinha, mas assim, o preto também comete, é passível, é um ser humano. Mas a gente não pode misturar e permitir que esse tipo de comunicação, que vira até uma fake news por tabela, de que ele estaria sendo julgado por ser negro, ele está sendo julgado, em primeiro lugar, por ter sido condenado, inclusive, pelo crime de estupro. Enfrentar, buscar um enfrentamento da discriminação racial não é bom para o preto, não é bom para o negro, não é bom para. Não interessa o que o cara fale, eu sou coloridinho, eu sou menos. Não, não, não é bom. É mais do que bom.
e é bom para todo mundo. Por quê? Porque dependendo da situação, lá o Daniel Alves, por exemplo, ele é latino na Europa. Nos Estados Unidos ele é latino. O branco aqui que acha que é branco, quando ele chega nos Estados Unidos, jogam na cara dele que ele é latino, jogam na cara dele que ele é brasileiro. O negro, muitas vezes, ele aqui ele recebe, ele fala assim, essa luta é só minha. Não, a luta é do branco, a luta é do asiático, a luta é do indígena, porque quando, apesar de nós negros termos sofrido maior discriminação, todos, em qualquer lugar do mundo, acabam sofrendo discriminação, ou porque é Sim, grego, ou porque é judeu, ou porque é árabe, ou os porque é de uma diferentes, né? região, síndrome de É, Down. Então, sim, combate a todo tipo de tipo de discriminação. discriminação. A discriminação hoje, trazendo atualmente, né, trazendo essa questão dos enfrentamentos à discriminação, nós temos uma discriminação étnico-racial, trazendo a questão do racismo, da xenofobia, né? Nós só trazendo aí assim, levemente para a gente refletir. Como esse sujeito de direito foi tratado pela justiça europeia, pela justiça. As condições de outros casos similares ao Daniel Alves teve um tratamento diferenciado, tá? Então, assim, o que nós precisamos, né, é compreender os sistemas normativos também como ocorre sobre a discriminação étnico-racial no mundo, né? Não se pode colocar no mesmo pacote as normativas brasileiras, nós que temos aí a questão da identidade que o senhor trouxe, né, bem pontuada. O que o nosso grande problema é, enquanto brasileiros, afro-brasileiros, que nós não temos uma identidade cultural. Daí eu vou referenciar a questão do ministro Silvio Almeida, né, sobre essa questão da identidade étnico-racial. Né? Dessa identidade afro-brasileira, dessa identidade brasileira. Né? Nós referenciamos outras identidades, né? Outras culturas, mas nós não referenciamos a nossa cultura, que é formada na grande maioria das, né, por afro, por pessoas afros, por descendentes, pessoas que afro, e isso nós não fazemos. Né? É claro que nós tivemos um avanço desde 21 de março, né? E daí é interessante que o senhor traz, né, que na década de 60 e daí eu aprendi com você, Marcos. Não, o evento aconteceu em novembro, né? Sim. Mas a data foi do dia 21, né? 21 de março, né? A ONU, ela justamente faz essa proposta 21 de março, discutindo esses temas. Então, o que nós temos que fazer é refletir, gente, sobre os temas, né? Não colocar no mesmo pacote a questão do racismo que acontece, mas como esse racismo acontece? Ele é estrutural? Ele é institucional? Nós temos aí uma outra discussão, não trazendo nomes, uma discussão que pontuou aí na mídia sobre o que aconteceu dentro de um reality show, né? Não vou nem fazer propaganda, todo mundo Uhum. sabe de uma questão que aconteceu e a justificativa foi o racismo estrutural. Mas por que nós temos um racismo estrutural? Daí vem a minha pergunta, professor. Olha que coisa interessante. Tem que pensar que agora tudo é desculpa do racismo estrutural. Então, muitas vezes, as pessoas pegam e falam assim: não, como tem um racismo estrutural, eu estava lá envolvida nessa estrutura, eu vivo nessa estrutura brasileira e eu acabei reproduzindo isso. Uma coisa que eu vou puxar do direito, o direito positivado, ele pune a ação ou a omissão. Se a pessoa lá dentro, ela não gosta muito, ela tem gatilhos, que nem a gente ouviu nesse programa, porque essa pessoa dessa cor parece com alguém, isso é sério, parece com alguém que me assaltou. Se ela sente isso, ela não precisa externar. A partir do momento que ela externa isso,
aí ela entra no campo do direito. Ela pode ser responsabilizada e ter que responder diante do direito por conduta de injúria racial qualificada pelo, né, de injúria qualificada pelo preconceito racial ou até mesmo de racismo. A grande diferença, a injúria qualificada pelo preconceito racial é um indivíduo e o racismo um conjunto de indivíduos. É isso que a gente precisa ter. Mas concorda comigo, professora, que a pessoa externou isso. Então, quando ela externou isso, se lá dentro ela ficava com uma má impressão de ver um negro e pensar num assaltante, ela não precisava falar, ela Sim. agiu. E da mesma maneira, a omissão. A pessoa deixa de ajudar uma pessoa negra que sofre um acidente de carro, por exemplo, porque ela pega e fala assim: olha, eu não vou ajudar porque ele me lembra um pedinte. Mas isso talvez hoje nesse recorte, porque eu lhe digo que no recorte de tempo, talvez há vários séculos, essa pessoa negra estaria lá entre os príncipes egípcios, os príncipes africanos, coberto de ouro, e aí eu lhe digo que isso não daria gatilho para ela. Ou ela está dentro de um fórum, vê um juiz negro, vê um promotor negro, isso não Um daria racismo médico, para uma ela. médica negra, Uma né? professora negra, aí não daria racismo para ela. Ministros e ministras negros, Tudo é juízas. racismo estrutural É. agora desculpa. Então, mas aí são justamente, eu sempre trago, as interfaces do colonialismo, né? São as interfaces do sistema escravocrata, né? São as interfaces de você não reconhecer qualquer pessoa Pessoa. como indivíduo, como sujeito de direitos, né? Eu estou trazendo esse desenho porque até minha tese de doutorado. A partir do momento que você olha para o outro ou para outra pessoa sem diferenciá-lo, tá? Você já está colocando ele no lugar dele como ser humano. Pois Quando bem. você discrimina, justamente vem justamente esses gatilhos, essa exteriorização. Muitas vezes ele não é nem exteriorização, viu, professor? Porque hoje nós temos aí, né, que a gente vê pelos olhares, pela postura, pelos mecanismos, usam mecanismo, e daí é bem interessante nesse fato desse reality show, que nós temos duas situações, o racismo praticado contra um corpo negro, né? E daí um jovem negro, e nós temos também que nos anteriores foi uma mulher negra, foram mulheres negras, e o tratamento foi diferenciado desse canal, né, que Sim, promove esse reality show. Então, isso sim é o desenho que nós temos do racismo. uma luta, um combate, uma proposta de erradicação de enfrentamento contra a discriminação racial, ela passa também até pela questão das cotas, tratar Sim, diferente os diferentes de forma igual os iguais. Não os iguais de forma material, mas os iguais num contexto. Se a pessoa está participando de um reality e é negra e tem uma conduta valorada como negativa, a pessoa é branca, participa de um reality, tem uma conduta valorada como negativa, o tratamento tem que ser isonômico. Também, de novo, sim, equânime. Tem que ser equânime. igual. Isso, Igual. isso. Se não é igual, está tendo discriminação. E se está tendo discriminação, a gente está descumprindo, não é só uma proposta do negro. Estamos aqui de mimimi. Eu e a professora estamos aqui de mimimi, porque raça não existe, porque racismo não existe. Não estou eu dizendo, estou reproduzindo a falácia que algumas pessoas ainda querem vender. Né? Racismo não existe, discriminação não existe, nós somos todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. E é quando alguns são mais iguais que os outros, há discriminação. O Marcos, ele trouxe justamente o desenho, que está lá, gente, o nosso contexto
né? Eu adoro o artigo 5º da Constituição, né? Que você tem que tratar de forma igualitária todas as pessoas e aquelas que se encontram em situação de desigualdade, de vulnerabilidades, elas têm que ter ações afirmativas, tem que ter discriminação positiva, são as ações afirmativas. Marcos, um bem-vindo, né? Foi ótimo participar e conversar com você sobre um tema, sobre uma temática que nos é muito sensível, né? Para o povo brasileiro, né? E principalmente pela maioria desse povo brasileiro. Então, eu encerro aqui o programa. Não deixem, pessoal, de se inscreverem, participarem dos vestibulares, tá atento aos nossos canais, que traz justamente a TV Zumbi, né? E nossos cursos, seminários. Vai lá conhecer, né, a comunidade Zumbi dos Palmares. Vai lá conhecer nosso quilombo. Até mais, professor. Até o próximo programa. Tchau, tchau, professor. Até o próximo programa. Até logo a todos.